E aí pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Pois bem, vamos começar essa edição, né? Essa segunda edição semanal, falando sobre o ataque que aconteceu a uma estação ferroviária na cidade de Kramatorsk. Kramatorsk é uma cidade que fica no centro-leste da Ucrânia, muito próxima àquela região de Donbas, né? Onde fica Donetsk e Luhansk, né? Que foram os epicentros aí para essa invasão russa na Ucrânia, né? Essas regiões separatistas de Donbas, cada uma declarou a sua independência, que foi reconhecida pelo governo russo, Donetsk e Luhansk, e daí começou todo esse imbróglio que gerou, ocasionando essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Pois bem, a Rússia ela realizou hoje um ataque a um ponto de evacuação da cidade de Kramatorsk. Pois bem, a estação ferroviária de Kramatorsk ela estava sendo utilizada como um local de evacuação, ou seja, as pessoas lá esperavam o trem e o trem com destino ao oeste da Ucrânia para que essas pessoas fugissem, para que os deslocados internos fugissem para áreas mais pacíficas ou menos bombardeadas do país, para então aí conseguir entrar em algum país fronteiriço com a Ucrânia, mas lá pela porção oeste. Então, a Rússia bombardeou, né, na verdade, um míssil atingiu uma parte da estação e destruiu aí a operacionalidade dessa estação e também ocasionou, pelo menos até agora, a morte de 30 pessoas. 30 pessoas morreram nesse ataque russo a esse local de evacuação. Isso se configura sim como um crime de guerra. A Rússia acabou de cometer mais um crime de guerra contra uma população civil que estava fugindo do terror, do caos, da desgraça que é uma guerra. Então a Rússia aí comete mais um crime de guerra. A Rússia já bombardeou hospitais, escolas, bombardeou um teatro que estava servindo como ponto de abrigo para pessoas, para inocentes civis, e agora bombardeia aí uma estação, deixando um saldo de 30 mortos e não sei quantos feridos que ficaram aí nessa ação criminosa da Rússia lá em Kramatorsk. Então fica aí, né? O mais curioso é que essa ação aconteceu logo após a Rússia sair do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, né? Ontem houve a votação sobre a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos. A Rússia era um membro efetivo, era um membro permanente do Conselho de Direitos Humanos da ONU e foi expulso, né? Vários países votaram contra, o Brasil votou, o Brasil se absteve, o Brasil não votou nem a favor e nem contra, se absteve, e aí tiveram também países que votaram contra a suspensão ou a expulsão da Rússia, né? Suspensão, fica melhor dizer, a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? E ela vem e faz esse ataque aí contra a estação de trem de Kramatorsk, né? Mariupol segue sendo severamente bombardeada e a cidade de Kharkiv, né, ela também segue sendo constantemente bombardeada, né? Vamos aí esperar. Fiquem atentos aos stories aqui do Instagram. Fiquem atentos aos meus stories, que eu estarei postando aí mais vídeos sobre isso que aconteceu em Kramatorsk, né? Vídeos lá do ataque, e também estarei postando vídeos sobre a guerra em si. Pois bem, pessoal, vamos falar aqui sobre protestos na Tunísia, né? Para quem não sabe, a Tunísia é um país que fica no norte da África, extremo norte da África, né? Banhado pelo mar Mediterrâneo, é um país lindíssimo, né? É um país que tem uma arquitetura, né? Tem ruínas do antigo Império Romano, tem ruínas do antigo Império Turco-Otomano. Então é um país lindíssimo, mas que sofre com instabilidades políticas, né? Então sofre com instabilidade política, socioeconômica muito grave, muito forte. E a Tunísia, que foi o palco da Primavera Árabe, vem mais uma vez sofrendo com protestos, vem sofrendo com problemas econômicos que vem ocasionando e gerando protestos. Vou ler aqui um texto que eu preparei aqui para vocês para informar o que está acontecendo na Tunísia, país que certamente alguns de vocês não conhecem, mas vamos lá conhecer esse país e o que está acontecendo por lá. Pois bem, a Tunísia foi o primeiro país a ter uma Primavera Árabe, né? O então presidente, lá em 2010, o Ben Ali,
não resistiu aos protestos no país devido à pressão popular. Toda a revolta se iniciou em 2010, né? A Primavera Árabe ela se iniciou em 2010, quando um jovem feirante, né, vendedor de frutas tunisiano chamado Mohamed Bouazizi ateou fogo no próprio corpo contra as más condições de vida no país. A Tunísia era um país que sofria, ainda sofre, com custo de vida elevado, com pobreza, com a corrupção sistêmica na política tunisiana e com a repressão policial contra os mais pobres. Então, esse jovem, o Mohamed Bouazizi, ele lá em 2010, protestando contra as más condições de vida em seu próprio país, ele foi capaz de atear fogo em seu próprio corpo, acabou morrendo poucos dias depois desse ato, e isso ocasionou uma onda de protestos que contagiou não somente toda a Tunísia, como países do entorno da Tunísia, países ali do norte da África no entorno da Tunísia, como também países árabes, que ocasionou aí, outros países árabes do Oriente Médio, que ocasionou aí a Primavera Árabe. Pois bem, 10 dias após o ato, né, 10 dias após esse ato do Mohamed Bouazizi atear fogo no próprio corpo, o presidente tunisiano, o Ben Ali, fugiu para a Arábia Saudita, né, mediante a pressão popular, mediante os protestos, né, a repressão policial que houve, né, durante essa Primavera Árabe lá na Tunísia, não foi capaz de conter a queda do Ben Ali, que imediatamente não aguentou 10 dias de protesto e fugiu para a Arábia Saudita, né. O Zine Ben Ali, ele governava a Tunísia desde 1987, né? De 1987 a 2010, o Ben Ali governou a Tunísia, né? Um ditador. Pois bem, teoricamente a Tunísia foi o único país em que a Primavera Árabe deu certo. O país entrou em um regime democrático e não entrou em guerra civil como a Líbia, né? Logo em seguida que houve a Primavera Árabe lá na Tunísia, essa onda se espalhou para o Egito, para a Líbia, e a Líbia teve um final catastrófico. O país, a Líbia, está em guerra até hoje, uma guerra civil para saber quem fica com o poder. Assim que o Muammar Gaddafi ele foi deposto, ele caiu, foi assassinado, levou um tiro na cara, né? Iniciou uma guerra civil na Líbia, né? Pela disputa no poder, essa guerra civil que continua até hoje, né? A Líbia atualmente tem um governo central muito fraco e no interior do país acontecem constantes conflitos étnicos, né, e militares sobre a questão de domínio e poder. Pois bem, o único regime democrático em si foi esse da Líbia, foi esse da Tunísia, me desculpe, me perdoe. Líbia, Síria, Iêmen e outros países entraram em guerra civil, que duram até hoje. Embora o nome seja Primavera Árabe, a população tunisiana não gosta muito deste termo, por achá-lo romantizado e europeu. Eles preferem chamar a Primavera Árabe de Revolta Árabe ou Dignidade Árabe ou até de Revolução da Dignidade. Eles não gostam que a gente chame essa revolta, né, de Primavera Árabe. Pois bem, o atual presidente do país, o Kais Saied, ele foi eleito em 2019 e ele fechou o parlamento do país, dissolveu o parlamento tunisiano. A Câmara dos Deputados e o Senado da Tunísia foram fechados. Pois bem, além disso, o Kais Saied ele suspendeu a imunidade parlamentar no país. A narrativa do Saied para tudo isso é de que ele precisou fazer isso porque o país está em estado de emergência e ele fez isso para salvaguardar a segurança nacional. Kais Saied, ele é um acadêmico jurista e ele foi eleito justamente por não ser um político profissional, como a gente vê por aí, como a gente vê no Brasil. Existem políticos profissionais, pessoas que adotam a política como uma profissão. Então, o Kais Saied, ele foi eleito, ele tinha um discurso de salvador da pátria, ele tinha um discurso do homem que ia resolver tudo, que iria dar uma guinada, ia mudar a vida dos tunisianos, e ele foi eleito justamente por esse discurso. E ele acabou dissolvendo o parlamento.
Ele foi eleito de forma independente, não tinha o apoio de ninguém. A população elegeu por ele não ser um político profissional. Ele disse que ia lutar contra a corrupção e até hoje ele diz isso. Ele diz que cometeu tudo isso aí, fechou o parlamento porque está lutando contra a corrupção no país. Ele disse que o judiciário do país está corrompido e prometeu convocar novas eleições em breve. E o Kais Saied, ele está sendo abandonado por políticos aliados, porque ele conseguiu conquistar uma ala que o apoiasse, diferentemente do Peru, né? O Peru, o atual presidente acabou de sofrer um processo de impeachment que foi reprovado justamente por ele não ter apoio da política, da Câmara política do país. Então o Kais Saied, ele foi eleito sem apoio, somente com o apoio da população, e ele conseguiu conquistar um apoio lá do parlamento, mas ele está sendo abandonado pelos seus apoiadores, pelos seus políticos apoiadores, por dissolver o parlamento. E os seus apoiadores veem essa medida como uma ação ditatorial. Pois bem, lá na Tunísia, praticamente todos os dias ocorrem protestos. O país sofre com as consequências da pandemia da Covid-19. Esse período pós-pandêmico tem sido muito difícil lá na Tunísia. O país tem altas taxas de desemprego, inflação altíssima, sofre com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Por quê? Porque lá na Tunísia estão faltando cereais, está faltando óleo, está faltando trigo, e o país dependia dos insumos desses dois países, Rússia e Ucrânia. A Tunísia depende das commodities de Rússia e Ucrânia. Como está acontecendo a guerra, não tem importação da Tunísia, não tem exportação da Rússia e da Ucrânia para a Tunísia, então o povo está sofrendo com tudo isso. Aliado a isso, existe uma alta inflação que perturba o país, que perturba a população do país. O custo de vida aumentou muito forte e o atual presidente, o Kais Saied, ele agora coloca mais ainda a sua popularidade em risco, tomando essas medidas ditatoriais de dissolver o parlamento. Esse parlamento tunisiano, pessoal, ele está dissolvido desde julho de 2021, desde o ano passado. Mas agora, com o pós-pandemia, agora com a guerra Rússia e Ucrânia, o negócio está fechando lá e a população está em cima, né? Pois bem, uma parte da população apoia ele, né? Uma parte diz que ele está lutando contra um sistema corrupto, ao mesmo tempo dizem que as pessoas que não o apoiam, que já é uma maioria, dizem que ele quer desmontar as instituições democráticas do país, que são tão novas. E fiquemos atentos, pois a Revolução da Dignidade, ou Primavera Árabe, iniciou lá na Tunísia. Foi o primeiro país a constar com esse tipo de revolução. Então, a Tunísia foi onde gestacionou a Primavera Árabe, ou Revolução da Dignidade, e estejamos atentos a isso, porque pode haver sim uma nova revolução lá na Tunísia. Pois é, essa revolução que contagiou vários países, como o Egito, como a Argélia, como o Marrocos, como o Iêmen, como a Jordânia, o Bahrein, a Síria, enfim, vários países foram contagiados com esse movimento que se iniciou lá na Tunísia. Pois bem, pessoal, antes de encerrar, vamos falar sobre Israel. Israel desde ontem vem sofrendo com tiroteios, que são considerados ataques terroristas, né? Grupos palestinos, né, aliados ao Hamas, ou até mesmo o próprio Hamas, estão promovendo tiroteios, pequenos ataques terroristas lá em Israel, na cidade de Tel Aviv e em outras cidades também, contra o avanço dos assentamentos judeus lá na Cisjordânia, lá em território palestino. Então, à medida que os israelenses avançam mais adentro da Cisjordânia, estão acontecendo mais e mais atentados, pequenos atentados dentro de Israel. Estejamos atentos também. Pois bem, pessoal, essa aqui foi mais uma edição do Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Valeu, muito obrigado.